Após denúncias contra um hospital veterinário, a Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar supostas condutas criminosas dentro dessa unidade. Uma ex-funcionária do hospital fez um relato contando o que acontecia lá dentro quando ela trabalhava. O repórter Neto Mota conta toda essa história em detalhes e você acompanha aqui no Fenômeno. Acompanhe. A ex-funcionária, que não terá a identidade revelada porque tem medo de ameaças, faz um forte relato de situações que, segundo ela, aconteciam com frequência dentro desse hospital veterinário particular, que fica no Barro Duro, em Maceió. Algo grave que acontecia corriqueiramente, quase constantemente. Pessoas que trabalhavam na função de auxiliar de limpeza, no horário e no outro, tinha que ter a função de enfermeiro dos animais, para medicar os animais, cuidar, entre aspas, dos animais. E aqueles animais que tinham acabado de passar por um procedimento cirúrgico não tinham acompanhamento adequado do cirurgião veterinário que tinha feito a cirurgia. Então é algo muito grave que acontece naquele lugar. Alguém tem que parar, temos que denunciar as pessoas que foram vítimas, que perderam seus animais. Eu, graças a Deus, não fui vítima como o meu animal, mas como funcionária, porque quando a gente ia chamar ele, o animal passava por alguma parada cardíaca, estava passando por algum sangramento, ia chamar ele numa sala que tinha laudo, ficava fumando o cigarro dele na sala dele e se negava a atender os animais. Então, chega de nos calar, vamos proteger os nossos animais. Nesta outra parte do vídeo, ela conta que os episódios de irregularidades cometidos pela administração do hospital já haviam causado o afastamento dela do trabalho. Mas depois, diante das promessas de melhoria, ela acabou voltando. E desde o início, o que eu sempre presenciei não era amor aos animais, era negligência, que não é diferente de hoje. Quando ele me chamou de volta para trabalhar em 2019, quando eu pensei que tudo tinha mudado, que tudo tinha melhorado, que eles estavam cuidando dos animais, o que eu me deparei no meu primeiro dia de trabalho foi um tonel cheio de animais mortos dentro, que não teria tido nenhum enterro digno. Sem falar daqueles animais que estavam lá na sujeira, era muita sujeira. Só de olhar no semblante dos animais, quando eu cheguei, eu vi a tristeza, eu vi o abandono. Faltava comida, faltava medicamentos. Eu era uma espécie de enfermeira para eles. Então, eu lamento muito a morte do Loki e tantos outros animais que foram mortos covardemente. Esse relato deve se juntar a pelo menos mais 3 depoimentos de pessoas que procuraram a polícia para denunciar supostas irregularidades cometidas pelo mesmo hospital. Segundo a Polícia Civil, os casos começaram a chegar com maior intensidade depois que o dono de um dos cães que estavam internados aqui acusou o hospital de ter devolvido o animal numa situação pior do que ele estava quando deu entrada na unidade. O que inicialmente eram só 3 boletins de ocorrência e um caso de ampla divulgação nas redes sociais, hoje se tornou um caso muito mais complexo. Como foi possível se depreender através desse vídeo, onde num depoimento de uma ex-funcionária nós conseguimos obter várias provas contundentes do que estava acontecendo, de uma verdadeira carnificina que estava acontecendo com o falso nome de hospital veterinário. Nós já instauramos aqui ontem 6 boletins de ocorrência, hoje mais outros 6 boletins de ocorrência e todos eles narrando situações similares, onde os tutores de animais deixavam seus animais para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos e, infelizmente, esses acabavam vindo a óbito e ainda tendo que pagar contas caríssimas. Nós estamos apurando todas essas condutas de maneira individual e elas todas serão apensadas aos autos de um único inquérito policial que será remetido à Justiça. Nós estamos colacionando provas robustas, como laudos de médicos veterinários, depoimentos de ex-funcionários, depoimentos de tutores e vítimas que deixaram seus animais lá, e tudo isso será encaminhado à Justiça para que nós possamos, enfim, conseguir a interdição definitiva desse estabelecimento, bem como a condenação criminal
pelas atrocidades e barbaridades que esse hospital veterinário praticou. Por causa das denúncias, na última quinta-feira, durante a tarde, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e o Batalhão de Polícia Ambiental estiveram no hospital e determinaram o fechamento provisório dele. Na quinta-noite, a nossa equipe de reportagem encontrou o hospital de portas abertas. Nós fomos procurar o responsável pela unidade, que não estava. Bastante abalado, o filho do dono do hospital nos informou que o funcionamento estava permitido somente para visita aos animais internados e para as medicações. Orientados pelos funcionários, nós ligamos então para o advogado do hospital. Eu tenho percebido uma mídia muito forte por parte de agentes da segurança pública, tá? De maneira que a gente está vivendo uma situação de crise na instituição da Polícia Civil. Tá? Nós temos uma situação em que um agente da segurança pública transforma uma situação simples numa situação de espetáculo e termina prejudicando todos que estão envolvidos. Entendeu? A Polícia Civil quer saber agora todos os detalhes dos atendimentos que foram realizados aqui dentro do hospital. Nos próximos dias, o dono e alguns funcionários da unidade devem prestar depoimento. Tanto o proprietário deste hospital veterinário será interrogado, bem como um outro médico veterinário que lá atuava será também interrogado, mas é bom frisar que ambos já foram indiciados pelo crime de maus tratos, com o aumento da pena pelo resultado morte. Lembrando que é um crime que possui pena de até 5 anos de prisão, 5 anos de reclusão, mas isso se referindo a um único fato. Nós temos já de registro de boletim de ocorrência 12 outros fatos, ou seja, são 12 novas penas que deverão ser imputadas a esses criminosos. Muito bem. Em nota, o hospital disse que repudia qualquer manifestação desprovida de veracidade baseada em comentários revestidos de interesses. O hospital diz ainda que reitera o sentimento de perda do animal, contudo, todos os esforços foram tomados para manter a saúde do paciente. A nota afirma ainda que a clínica tem equipe qualificada e que todas as instalações são monitoradas e limpas 24 horas, de maneira que a qualquer momento e sem prévio agendamento pode mostrar. O hospital encerra a nota dizendo que seguirá esclarecendo o ocorrido conforme a conclusão dos exames a serem realizados. Nós vamos voltar ao vivo agora. A repórter Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento com o delegado Leonan Pinheiro, que ouviu, inclusive na manhã de hoje, o dono do hospital. E a gente quer saber. Maria, ele estava ouvindo a matéria toda com a gente aqui, estava, né? Ouviu, inclusive, quando o delegado disse que havia um espetáculo, inclusive, e tal, da própria Polícia Civil, o advogado, inclusive, que representa a defesa dos proprietários da clínica veterinária citada. O que é que nós temos de novidade, por exemplo, nesse caso? E vamos saber, então, essa resposta, então, do delegado Dr. Leonan Pinheiro. Maria. Isso mesmo, Wilson, né? O delegado está aqui do meu lado, ouviu sim as considerações aí desse advogado, né, sobre esse caso. E o dono da clínica, né, desse hospital, ele foi ouvido hoje pela manhã e o delegado vai nos dizer então um pouquinho como é que foi esse depoimento. Quais foram as justificativas, né, desse dono aí do hospital acerca de tudo o que aconteceu e também das denúncias que apareceram logo em seguida. Boa tarde. Boa tarde Wilson Júnior, boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Antes de responder a sua pergunta, eu queria responder ao advogado que disse que nós estaríamos fazendo de um fato simples um espetáculo. Se você, doutor, chama de simples a morte de um animal, isso só prova que você não tem coração. E além disso, nós não estamos falando aqui apenas da morte de um único animal. Nós já temos 11 boletins de ocorrência instaurados, narrando 11 mortes de outros animais. Aqui, em sede de interrogatório, um dos argumentos utilizados por eles foi que, em anos de funcionamento do hospital veterinário, ocorreu um número pequeno de mortes. Mas nós temos que falar que quando se trata de médicos veterinários, bem como outras profissões, existem profissões que não podem errar. Um piloto de avião, ele não pode errar porque ele vai causar um prejuízo grave. É diferente de um pedreiro que está construindo uma obra, onde ele construiu errado, aquilo pode ser desfeito e construído de novo. A vida não volta. Então, cada um desses fatos deve sim ser analisado com cautela, com prudência,
com imparcialidade, como nós estamos fazendo aqui. Mas tudo isso contamina, já que em nossas veias corre sangue, e nós precisamos apurar para que devidamente seja dada a responsabilização penal a esses indivíduos. Agora, com relação, ele falou a esse caso específico, né, falando desse número, né, de pequeno de mortes, com relação ao fato específico desse cachorrinho, né, o Husky, ele falou, ele mesmo, foi o próprio dono que cuidou do animal, o que foi que ele disse? Olha, nós estamos aqui analisando duas condutas criminosas. A primeira delas é aquela que está intitulada no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê e pune o crime de maus-tratos com resultado morte. Nós estamos analisando uma possível conduta dolosa em torno disto. Além disso, nós estamos analisando também outros fatos que foram aqui trazidos relacionados ao crime de estelionato. Haja vista que os animais que ali foram deixados para realizar procedimentos cirúrgicos em tese simples, que não ocasionariam o óbito do animal. Infelizmente, quando seus tutores iam lá para trazer seus animais de volta, ele já estava em óbito e com uma conta extensa e cara a ser paga. Pode-se falar nesse caso, delegado, desculpe interromper, em erro médico ou seria realmente maus tratos? Como é que faz essa diferenciação? Isso. Ontem o INMA esteve lá e constatou diversas irregularidades, tanto é que isso foi motivo que ensejou a interdição provisória. Todo esse laudo técnico foi trazido aqui aos autos e é importante dizer que nós não estamos trabalhando com ilações e com depoimentos vagos. Nós estamos trabalhando com depoimentos precisos e com provas robustas. Cada um desses fatos que aqui foi trazido, nesse período de menos de 48 horas, foi acompanhado de provas documentais, de laudos técnicos e de depoimentos contundentes com imagens e vídeos. Então, tudo isso aqui está sendo feito da forma devida, técnica e responsável. Além do dono da clínica, outros profissionais que atuavam também como veterinários, médicos veterinários, eles podem ser acionados também? Eles podem ter uma participação? Como é que fica a participação deles nesse caso, nesse inquérito? Isso, no primeiro momento em que nós realizamos o interrogatório hoje do responsável técnico por este hospital veterinário e de um dos médicos veterinários que lá atua, nós procuramos analisar pontos mais genéricos, pontos em comum em todos os depoimentos. É importante dizer também que, apesar de a defesa ter alegado, como eu disse, que foram poucos óbitos até então registrados e que causaram essa situação toda, esses que foram aqui registrados foram aqueles que até o presente momento vieram na Delegacia de Crimes Ambientais. Nós já tomamos conhecimento de diversas outras situações que ainda não vieram aqui à delegacia e a delegacia está de portas abertas para atender. Além disso, é importante frisar e deixar claro, até o presente momento não veio uma pessoa sequer para defender este hospital veterinário. Muito pelo contrário, vieram pessoas com sentimento de tristeza misturado com revolta, narrando situações realmente pesadas. Uma delas, inclusive, trouxe aqui em vídeo a imagem de seu animal realizando um procedimento cirúrgico com todos os órgãos de fora, sem anestesia. São, então, imagens, fatos que, como eu disse, nos trazem revolta. E em minhas veias corre sangue. Eu não tenho como, infelizmente, não apurar esse fato de forma incisiva, porque a vida de um animal que fosse, para mim, vale muito, diferente do que a defesa alega. Outras pessoas serão ouvidas. Qual é o prazo para concluir esse inquérito? Olha, nós temos um prazo legal de 30 dias para concluir o inquérito policial principal, que é aquele que envolve a morte do Loki, que foi aquele caso que repercutiu mais e que gerou essa mídia em torno do fato. Mas, como eu disse, cada fato tem um boletim de ocorrência próprio e cada um desses boletins de ocorrência gerará um inquérito policial e cada um desses inquéritos policiais um relatório que será encaminhado à Justiça. Okay. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, essas são as últimas atualizações, Wilson, acerca desse caso. Então, o dono, o proprietário do hospital já foi ouvido, ele trouxe aí as considerações, mas ele já foi indiciado. Volto com você.